Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo de abertura dos silos em silagem de milho. Como nós já sabemos, a forragem ela é a base alimentar para os animais ruminantes, pois ela pode suprir a maioria dos nutrientes exigidos por esses animais. Como nós já sabemos também, durante o ano existe um período onde as chuvas elas estacionam. Esse período é chamado de seca. Durante a seca, a qualidade e a quantidade dessa forragem ela diminui, justamente pela falta de água. Sem água, a produção de massa verde ela decai e os valores de fibra em detergente neutro aumentam. Isso, consequentemente, por falta de forragem e por falta de qualidade, os animais eles reduzem o consumo. E com isso, os produtores eles devem ter uma estratégia para suprir a necessidade desses animais. E com isso é essencial o uso de uma fonte adicional de volumoso. Esse uso de uma fonte adicional de volumoso é uma estratégia, é um método de conservação de forragem. Existem vários métodos de conservação de forragem, podemos citar a fenação, mas o mais usado ultimamente é a ensilagem. A ensilagem é um processo fermentativo anaeróbio onde os carboidratos solúveis eles são convertidos em ácidos orgânicos mediante a atividade microbiana. Falando em qualidade da silagem, ela é totalmente dependente do processo fermentativo que ocorre no processo de ensilagem, mas também está totalmente relacionada à umidade, à temperatura, à presença ou não de oxigênio e à concentração de carboidratos solúveis, e também está relacionada às características particulares da planta que foi ensilada. Ainda de qualidade, a eficiência dessa produção de silagem ela está totalmente ligada ao grau de anaerobiose alcançado no silo fechado. Quanto maior o grau de anaerobiose, melhor vai ser o resultado final dessa ensilagem, porque é primordial preservar a anaerobiose durante a fase de fermentação. Justamente porque quando você preserva essa anaerobiose durante a fase de fermentação, você vai alcançar no final da ensilagem um produto que é a silagem com o mesmo valor nutritivo do material ensilado. Então ela não vai perder a qualidade e nem o seu valor nutritivo. Existem várias plantas forrageiras que servem para a produção de silagem. Podemos citar os capins, o sorgo, mas o milho é a principal cultura mais utilizada nesse processo, principalmente no Brasil. Tem vários fatores que influenciam o milho a ser o mais utilizado na produção de ensilagem. Justamente, podemos citar o bom rendimento da matéria verde dele por hectare, que é muito alto. E além disso, a excelente qualidade da fermentação durante o processo de ensilagem. Além dele fazer a manutenção do seu valor nutritivo e da massa em silagem durante esse processo. Também a gente não pode esquecer do seu baixo custo operacional de produção e também da aceitabilidade por parte dos animais, que isso é um fator muito importante, qualidade e aceitabilidade por parte dos animais. Porém, mesmo tomando todos os cuidados durante o processo de ensilagem, sempre irá ocorrer algumas perdas. As perdas elas são consequências do processo. Justamente porque no processo de fermentação ocorrem mudanças químico-bromatológicas da forragem que foi ensilada e isso
leva a algumas perdas, né? E principalmente se não ocorrer uma boa vedação do silo. Como eu já falei antes, é importante preservar o grau de anaerobiose durante esse processo, justamente por esse fato, com o intuito de reduzir essas perdas. Essas perdas elas podem estar sujeitas a ser pela qualidade da planta, pelas práticas de implantação dessa forragem. Na produção de silagem ocorrem perdas também, como em todo outro sistema de produção. Essas perdas elas podem estar relacionadas tanto com a qualidade da planta forrageira e também com as práticas de implantação dessa lavoura, o manejo dessa lavoura, além da colheita, do transporte e principalmente no sistema de armazenamento. É aí que vai existir a perda por efluentes e gases. São essas perdas, elas são perdas físicas. Essas perdas, elas são ocasionadas por esses efluentes, pela produção desses gases durante a fase de fermentação no silo e pela remoção da forragem. E isso tem grande importância nesse processo de produção de ensilagem, porque se ocorrer muitas perdas, isso encarece o sistema de produção e pode torná-lo inviável. Além também dessas perdas, elas provocarem a diminuição da qualidade dessa silagem. E isso é inviável para o produtor. Por isso, o nosso trabalho ele tem o objetivo de avaliar o efeito do tempo de abertura sobre a recuperação de matéria seca, além das perdas por gases e efluentes das silagens de milho. Bom, eu vou falar sobre um pouquinho de materiais e métodos, como foi realizado o experimento. Esse experimento ele foi realizado no município de Colorado do Oeste, no Instituto Federal. O experimento ele foi realizado entre os dias 28 de fevereiro e 23 de março de 2020. A espécie utilizada foi o milho, somente o milho do nosso grupo. O experimento ele foi instalado em delineamento inteiramente causalizado, em 4 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos avaliados foram 0, 7, 14 e 21 dias após a ensilagem. O corte da planta ela foi inteira, manualmente, com facão, acima de 10 centímetros do solo, gerando um peso de aproximadamente 12 kg de matéria natural. Esse material ele foi triturado num triturador estacionário, provido de peneira de crivos de 2 centímetros, e em seguida foi armazenado no silo. Mas esse silo ele foi confeccionado. O silo ele foi um modelo experimental, confeccionado de saquinho plástico com a capacidade de 500 gramas de forragem. Foi feito um conjunto do silo experimental. Ele foi constituído de pedaços de tecido, medindo 80 por 40 centímetros, um pedaço de linha nylon de 25 centímetros, também usado um saquinho plástico, como eu já tinha falado, para poder, e a identificação também, para poder a silagem ser embrulhada, para que não houvesse perdas ou também ficasse solta no saquinho, para poder não se misturar com possíveis efluentes, que também poderia ser, que é um dos fatores que vai ser gerado resultados. Os silos eles foram selados com a seladora manual, como eu já tinha falado, para poder que não houvesse, que o saquinho não ficasse solto dentro, que a silagem dentro do tecido não ficasse solta dentro do saquinho, para poder que houvesse
um pequeno espaço para possíveis efluentes liberados durante o processo da fermentação. E logo após, e também depois, foi feita a retirada do ar, para que numa seladora a vácuo industrial, onde o ar foi retirado, sugado, por cerca de 1 minuto, e em seguida o silo ele foi vedado. E depois para o armazenamento, para ser aberto durante os tratamentos avaliados. O silo com a forragem, o tecido, linha de nylon, alça de TNT, a etiqueta de identificação, eles formaram um conjunto completo. E esse conjunto, eles foram pesados separadamente antes da confecção dos silos e depois de prontos também. Para que foram armazenados em local seguro, como eu já tinha dito, e até o período de abertura, para poder realizar todas as aferições. A aferição de pH, matéria seca e a porcentagem de matéria seca recuperada. A aferição do pH foi feita em cada abertura do silo. Cada abertura do silo é uma amostra, para que haja uma diferença entre todos os períodos de abertura, se o pH caiu ou elevou. Também foi feito antes, como já tinha falado, foi feito antes do silo ser vedado, no primeiro dia, no dia que foi confeccionado, foi feita a silagem. E todos esses processos foram feitos, matéria seca e aferição de pH. Depois da confecção do silo, para que a gente tivesse um tratamento zero, né, na verdade. A matéria seca, como a gente já sabe, a matéria seca é ideal tanto para o consumo do animal como para a produção e a conservação da silagem, para que ela não haja tantas perdas. E logo mais à frente será falado sobre os resultados de discussão, que será falado sobre os números, os dados que foram realizados. De acordo com os resultados encontrados pela análise do teste de Tuckey, aqui na tabela 1 podemos observar os valores de pH e de porcentagem da matéria seca da silagem de mina, onde os valores de pH eles mantiveram-se estáveis durante os períodos de abertura, que foram 7, 14 e 21 dias. Não foram observadas diferenças estatísticas durante esses períodos. No entanto, e também esses valores, eles estão de acordo com os recomendados pela literatura para poder preservar a qualidade do material ensilado, que encontra esse valor de pH entre 3,8 a 4,2, que seriam os recomendados. Só que, no entanto, no dia 0, que foi o dia da ensilagem, o valor de pH ele encontrou-se um pouco mais elevado do que os valores recomendados pela literatura, onde essa literatura traz que o valor de pH na silagem controle ele pode favorecer o aparecimento de micro-organismos indesejáveis na silagem, que um dos casos seria o aparecimento das bactérias do gênero Clostridium. Aqui na tabela 2, nós podemos observar as perdas fermentativas ocasionadas pelos gases e pelas perdas por efluentes. Aqui nas perdas por gases, observamos uma diferença entre os dias de abertura, onde a silagem aberta no período de 21 dias apresentou maior perda por gases, com um valor de 0,03% da matéria seca, em função do processo de fermentação. E mesmo assim ainda é um valor baixo em relação aos valores encontrados por outros autores. Aí também alguns autores trazem que a crescente taxa de perda por gases no início da silagem
deve-se principalmente à elevada atividade respiratória inicial da planta ensilada, e também juntamente com o desenvolvimento dos micro-organismos fermentadores que estão nesse material. E que com o passar dos dias, essa taxa de perda ela vai diminuindo, porque vai ocorrendo a estabilização da atividade microbiana no interior da massa ensilada, que é o que Jobim traz em seu estudo. Jobim e seus colaboradores. Já nas perdas por efluentes, observou-se uma maior perda na primeira abertura. E uma possível explicação para essa maior perda na primeira abertura seria um problema na hora da retirada do ar do silo ou na hora da selagem, que teria ocasionado essa pequena diferença. Em alguns estudos, os autores averiguaram que silagens de milho muito úmidas produzem maiores quantidades de efluentes, os quais esses efluentes levam consigo nutrientes solúveis, que no caso do nitrogênio e de açúcares. E também elas podem transformar uma maior parte do nitrogênio em nitrogênio indigestível. E outros autores também relataram danos menores causados por efluentes na silagem de milho, que estão associados ao maior teor de matéria seca da forragem ensilada, e também pelo grau de compactação do silo, ou seja, quanto maior a quantidade de matéria seca e maior o grau de compactação e de selagem, menor será a perda por efluentes. Por isso, uma possível explicação na perda nos 7 dias seria um problema na hora da retirada do ar ou na hora da compactação, na hora da selagem do silo. Em relação à recuperação da matéria seca, não foram observadas diferenças estatísticas sobre os valores de recuperação, onde os valores eles também permaneceram acima de 90%, que é o que a literatura preconiza como mínimo para a variável na planta do milho, ou seja, a estar acima de 90%. E os resultados encontrados na pesquisa, todos se mantiveram acima de 90%. Adicionalmente, a alta recuperação de matéria seca do material ensilado, que também estejam em condições de excesso de umidade, pode ser atribuída a maior incidência de fermentações indesejáveis pelas bactérias, e principalmente essas bactérias seriam as do gênero Clostridium. Alguns pesquisadores também estudam como diminuir essas perdas de recuperação de matéria seca usando alguns aditivos. Zanetti e seus colaboradores, no estudo de 2012, concluíram que silagem aditivada com inoculante bacteriano teve uma melhor recuperação de matéria seca, sendo que essas perdas de matéria seca ficaram entre 11,87%, enquanto a silagem convencional foi de 14,66%. E o efeito da fermentação é produzido pelo inoculante e deve aumentar a digestibilidade da mesma forma que aumenta a recuperação da matéria seca. E como conclusão, temos que o tipo de silo e a maneira com que ele é vedado são extremamente importantes para manter o material em condições ótimas de uso, manter os nutrientes em adequação, manter bons nutrientes e evitar ao máximo as perdas fermentativas que o processo de silagem traz.